Olá, meu nome é André Valente, serei seu professor de língua portuguesa na área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Na aula de hoje falaremos sobre autoconhecimento. Você é sujeito ou objeto de sua vida? Quais são os limites do conhecimento científico? Conhecimento científico ajuda no autoconhecimento? Veremos essas e outras questões. Vamos lá? Como nós já vimos, o autoconhecimento é nós sermos capazes de atribuirmos significado à nossa própria vida. Dizer quem nós somos, o que nós fazemos no mundo, o que nós significamos. Isso é o autoconhecimento. E quanto mais nós somos capazes de falarmos de nós, ou seja, de dependermos menos da narrativa de outras pessoas, mais nós podemos dizer que temos autoconhecimento. Então, quem tem o poder de estabelecer a narrativa, de dizer quais são os significados das coisas, é o sujeito. O ser que é definido pelo sujeito é o objeto. E aí é que vem a questão que nós começamos essa conversa. Você é sujeito ou objeto da sua vida? Vamos pensar sobre isso. Quanto maiores são os conhecimentos de si e do mundo, mais o ser se torna sujeito de si. Ou seja, para nós sabermos quem nós somos, nós não podemos olhar somente para nós, porque afinal de contas, o que nós somos está compartilhado com o resto do mundo. Nós estamos no mundo, nós vivemos no mundo, então o que nós somos também reflete um pouco daquilo que está no mundo. Então por isso é importante, quanto mais conhecimento nós temos, não só das nossas emoções, das nossas sensações, dos nossos pensamentos, das nossas ideias, dos nossos valores, dos nossos medos, das nossas limitações. Quanto mais conhecimento nós temos de tudo isso, mais conhecimento nós temos de nós mesmos. Porém, os nossos medos, os nossos valores, as nossas ideias, os nossos pensamentos, os nossos desejos têm a ver com as coisas que acontecem ao redor de nós, fora de nós. Então, quem nós somos é construído pela nossa mente, pelo nosso consciente, pelo nosso inconsciente, mas é também construído pela nossa vivência em sociedade. Quanto menores forem os conhecimentos de si e do mundo, mais o ser se torna sujeito aos outros. Então nós temos aqui um trocadilho. Quanto mais nós entendemos de nós e do mundo, mais somos sujeitos de si mesmos, de nós mesmos. Quanto menos conhecimento temos de nós e do mundo, mais nós estamos sujeitos aos outros, ou seja, somos objetos. E aí eu volto à pergunta: e você é sujeito ou objeto na sua vida? E a ciência? E tudo que nós aprendemos na escola? E os chamados altos conhecimentos, como nós estamos falando aqui? Esses conhecimentos, conhecimento científico, conhecimento acadêmico, teórico, que nós aprendemos na escola, que nós vemos na vida, esse conhecimento, ele consegue nos ajudar a entender a nós mesmos e ao mundo? De uma certa maneira, sim. Porém, esse conhecimento também é limitado. Ele tem limites. Por exemplo, esse conhecimento científico, acadêmico, teórico, por ele se preocupar muito com a objetividade, ele não consegue sempre abranger os aspectos emocionais, sociais e pessoais, ou seja, aquilo que constitui o nosso eu. Nem sempre a gente vai conseguir explicar de modo científico. Além disso, esses altos conhecimentos, eles são muito presos à objetividade. Para o conhecimento científico, as coisas são o que são. O que elimina aí julgamentos. E nós somos seres que julgamos, porque somos seres pensantes. Então, nós temos julgamentos sobre as coisas. E
o pensamento científico, ele tenta se afastar ao máximo do julgamento para fazer exclusivamente a análise. Então, muitas vezes, o pensamento científico não vai separar aquilo que é bom daquilo que é mal, aquilo que é moral daquilo que é imoral. Porque o pensamento científico é amoral. Para ele, a moral não é tão importante assim. O conhecimento científico ele é pragmático. Ele atende a necessidades imediatas, necessidades do momento, necessidades práticas. E as nossas emoções, as nossas sensações, os nossos sentimentos nem sempre são baseados em elementos práticos, concretos, materiais. E por isso, esse autoconhecimento científico nem sempre vai conseguir nos ajudar a entender o que nós estamos sentindo, pensando, querendo. Tá? Agora, uma coisa é importante, tá? E tudo isso que eu estou dizendo não quer dizer que o conhecimento científico acadêmico seja neutro. Por que ele não é neutro ou imparcial? Ele não é neutro nem imparcial porque ele é produzido por seres humanos. E seres humanos não são seres neutros e imparciais. Nós interferimos na realidade. E fazemos isso a partir de nossas crenças, a partir de nossos pensamentos, de nossos sentimentos, de nossos valores, de nossa cultura. Tá? Então, não existe a neutralidade absoluta e a imparcialidade absoluta. O que existe é a objetividade, que são coisas diferentes. Então vamos pensar alguns exemplos concretos de como o autoconhecimento científico, acadêmico, não se reflete em um autoconhecimento humano, um conhecimento subjetivo. Por exemplo, quando nós temos um médico que tecnicamente é extremamente competente naquilo que ele faz como especialista da saúde, ele é um craque, é extremamente competente. Um cardiologista, um pediatra, um oncologista, um neurologista, seja ele o que for, tecnicamente é extremamente competente. Porém, é uma pessoa que não leva em conta as condições diversas das pessoas. E aí, na hora de atender as pessoas, ele acaba muitas vezes não sendo sensível às diferenças que existem no mundo. E muitas vezes é uma pessoa preconceituosa. É uma pessoa que vai tratar uma pessoa LGBT já de uma maneira diferente, porque não considera essa diversidade. É uma pessoa que vai tratar uma pessoa mais pobre de uma maneira diferente, muitas vezes preconceituosa, porque não considera essa diversidade. Então, o fato dele ter um autoconhecimento acadêmico, científico, uma alta competência, um alto desempenho naquilo que ele faz tecnicamente, não faz dele uma pessoa mais sensível, uma pessoa que de repente entende o que é ser humano. Um outro exemplo, um arquiteto que negligencia pessoas com deficiência em seus projetos. Ele não para pensar que aquele projeto que ele está fazendo vai abranger pessoas com deficiência. E quando faz isso, só faz porque uma lei, uma norma o forçou a fazer. E muitas vezes acaba fazendo coisas que não dão tão certo, justamente porque ele muitas vezes não desenvolveu essa sensibilidade de pensar em pessoas com deficiência e de enxergar essas pessoas também com diversidade. Então, ele também tem um autoconhecimento, uma alta competência técnica, porém falta o senso de humanidade. Um engenheiro que não se importa com questões ambientais e sociais. Ele vai acabar pensando única e exclusivamente de forma técnica e muitas vezes desenvolvendo projetos que possam causar prejuízos tanto ao meio ambiente quanto à sociedade. Por quê? Porque ele pensou de forma exclusivamente técnica. E no mundo de hoje, cada vez mais nós percebemos que não basta ter um conhecimento técnico apurado, é preciso desenvolver também o nosso senso de humanidade. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Porém,
Os altos conhecimentos científicos também podem nos ajudar muito, podem facilitar muito a nossa vida em contato com o mundo que nós vivemos. Tá? Então, ele pode nos trazer, por exemplo, um embasamento teórico para uma reflexão pessoal. Muitas vezes, ao lermos um determinado livro de uma determinada área, nós conseguimos pensar sobre nós mesmos. E com isso, a partir dessa teoria, nós passamos a ter um outro entendimento. E assim vamos desenvolvendo maior autoconhecimento. Ele pode também nos estimular uma curiosidade e questionamentos que nos façam aprender mais, já que autoconhecimento é algo empírico. Quando nós nos tornamos pessoas mais curiosas e queremos aprender mais, nós acabamos também nos desenvolvendo como seres humanos. Então, o conhecimento científico ele pode instigar em nós esse senso de curiosidade, de eu quero saber, eu quero entender como as coisas funcionam, eu sou uma pessoa curiosa. E isso pode nos ajudar a crescermos como pessoa também. Tá? Além disso, os autoconhecimentos podem nos trazer uma diversidade de pontos de vista. Quanto mais nós estudamos, quanto mais nós aprendemos, nós passamos a enxergar as coisas de uma maneira diversa. Não é à toa que na escola nós temos linguagens, nós temos ciências da natureza, nós temos ciências humanas, nós temos matemática. Essa divisão ela não é aleatória. Essa divisão é pensando também que tudo pode ser examinado por diversos ângulos. Então, quanto mais nós aprimorarmos o nosso conhecimento em diversas áreas, mais clareza das coisas nós vamos ter. E com isso, mais vamos nos enxergarmos também nesse mundo. Os altos conhecimentos científicos podem nos desenvolver uma análise crítica e um processo de autoavaliação que é muito importante para nós. Quanto mais nós vamos conhecendo, mais vamos estudando, mais vamos aprendendo, mais vamos sendo capazes de avaliar a nossa própria atuação. Então de muitas vezes pensarmos, será que o que eu fiz foi certo? Será que eu poderia fazer de uma maneira melhor? Nossa, eu acho que dá para melhorar aqui, dá para melhorar ali, dá para ser assim, dá para ser assado. Então vamos pensando de formas diferentes que nós podemos fazer as mesmas coisas. E isso também vai nos tornando pessoas melhores, vai nos tornando seres humanos mais inteligentes, mais desenvolvidos. E, finalmente, os altos conhecimentos podem servir para nós como referência e inspiração. Tanto referência e inspiração técnica para criarmos coisas, quanto referência e inspiração pessoal mesmo. De nós estudarmos, de repente, um livro, uma obra, um autor, um pensador, e olharmos para aquela pessoa e pensarmos, poxa, eu quero ser assim. E isso nos ajudar a nos desenvolver. Para isso, o que nós precisamos buscar é o quê? O equilíbrio. Então, nem tanto a subjetividade, ficando fechado somente naquilo que eu penso, que eu quero, que eu acredito, que eu gosto, tá? E nem tanto pensar só no que os outros dizem, os outros pensam, os outros acreditam, nem tanto nos rendermos às nossas emoções totalmente, mas também não negarmos as nossas emoções em busca de uma objetividade total. Nós somos seres humanos complexos, então o mais importante é buscarmos um equilíbrio, aplicar altos conhecimentos na resolução de problemas sociais e ambientais, por exemplo. Então, ao mesmo tempo que vamos olhar as coisas de maneira técnica, vamos também nos preocuparmos com a sociedade, uma sociedade mais equilibrada, mais justa. Vamos também olharmos para a natureza, para o meio ambiente. Afinal de contas, tudo que nós fizermos estará inserido no meio ambiente e na sociedade. A autoavaliação constante em busca de melhoria, de nos tornarmos melhores, então não nos apegarmos àquela ideia de eu já sei fazer, eu sempre fiz assim, é desse jeito que tem que ser. Porque afinal de contas as coisas mudam, as pessoas mudam, nós mudamos e portanto o modo de fazer as coisas também muda. Buscarmos trabalhar, desenvolver o voluntariado em projetos sociais, isso pode nos ajudar.
Por quê? Porque quando fazemos isso, nós podemos pegar o nosso conhecimento técnico e contribuir com a sociedade. Não de maneira obrigatória, remunerada, profissional, mas pelo desejo de que a sociedade se desenvolva, de que pessoas possam ter acesso a coisas que não tiveram. Tá? O lazer, o aprendizado em outras áreas. Sim, buscarmos aí lazer e aprendizado em áreas diferentes daquelas que estamos acostumados. Então, se nós somos uma pessoa muito da área da ciência, da natureza, atuamos nessa área, gostamos dessa área, buscar lazer, diversão na arte, em outras áreas que sejam diferentes. Para quê? Para que nós possamos exercitar a nossa visão mais ampla de mundo. Tá? E termos, sim, atividades espirituais. E aqui nós não estamos falando de religião, estamos falando de tudo aquilo que de alguma maneira faz bem para a nossa subjetividade, para o nosso ser interior. Então que seja uma prática artística, que seja meditação, que seja a prática de terapia, de esportes, de leitura, fazer um artesanato, alguma coisa. Buscar ter alguma atividade também que nós possamos relaxar um pouco, deixar um pouco para trás o peso, às vezes, das nossas obrigações da vida. E assim, chegamos ao final dessa nossa videoaula. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você desenvolva mais autoconhecimento a partir dessa aula. Aproveita, dá uma olhadinha nos links da plataforma, tem muita coisa boa lá para você ampliar esse conhecimento e vamos a uma reflexão sobre esse conteúdo. Isso de querer ser exatamente aquilo que a gente ainda vai nos levar além. Paulo Leminski. Bons estudos e até a próxima aula.